Lucas capítulo 15, nós vamos deixar aberto aqui, tá? Esse texto é muito conhecido. Na viagem missionária, eu falei sobre parte dele, só que não deu tempo de falar da outra parte, e é isso que eu farei hoje. Hoje eu vou falar sobre o filho mais velho, o outro filho da parábola do filho pródigo. Então, eu acho que todos, se não todos, pelo menos, assim, a esmagadora maioria dos irmãos conhece o texto. E eu vou agora orar, e aí eu vou ler de acordo com a necessidade. Mas o texto, a mensagem de hoje, está baseada na parte do capítulo 15, que vai dos versos 25 até o 32, que é justamente quando o filho mais velho, ele chega até a casa do pai. Então vamos orar. Meu Senhor, eu agradeço a Ti pelas Escrituras, peço que o Senhor abençoe as nossas vidas neste instante, ó Pai. Que nos ajude a compreender a Tua palavra, compreender a Tua vontade e sermos transformados. Que Teu Santo Espírito possa agir nos nossos corações e Tua palavra poderosamente possa nos convencer. Em nome de Cristo, amém. Então, só para localizar todos, vamos fazer uma leitura a partir do verso 11, mas pensando que o nosso objetivo é apenas a partir do verso 25. Então, só para ter uma introdução, de repente, alguém não lembra da história. Outras vezes, uma pessoa chegou aqui hoje, ou está nos assistindo pela primeira vez, e não conhece a parábola do filho pródigo. Então vamos lá, versos de 1 até 32, é o texto que fala sobre esta parábola, a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, a gente não tem apenas este personagem aqui. Não temos esse personagem. A primeira pessoa citada é o pai. Esta é a primeira pessoa que é citada. E se você já for comigo para o verso 32, quem fala por último é o pai. Então já vamos deixar bem claro e combinado aqui. Nós vamos falar essa noite, vamos estudar o texto, pensando que a figura principal não é o filho mais novo, mas a figura principal do texto é justamente o pai. A única pessoa aqui que ela está totalmente controlando, a situação é o pai. O filho mais novo não controla a situação, o filho mais velho não controla a situação. Quem está no centro da parábola não é o filho mais novo. Quem está no centro da parábola é o pai. Então, ele é o primeiro que é citado, A Bíblia nos diz, e disse, verso 11, e disse, quem disse isso? Jesus. Um certo homem tinha 2 filhos. Muito bem. Então, a Bíblia está falando de uma família em que a mãe não aparece, mas aparece um pai com 2 filhos. Isso não significa, irmãos, que não existia mulher aqui. É apenas uma parábola que está tratando de 3 pessoas. Verso 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Muito bem, o pai estava vivo. Não, a gente não pode pedir a herança do nosso pai enquanto ele está vivo. Na verdade é uma herança. E esse homem vai e simplesmente a Bíblia diz, no final do verso 12, e ele repartiu por eles a fazenda. Se ele fez isso, o filho mais novo ganha 2/3 da herança, o filho mais velho, ganha 2/3 da herança, e o filho mais novo 1/3. Se foi isso que ele fez, tá? A Bíblia está dizendo que ele repartiu. Eu só gostaria que você, que gosta de estudar a Bíblia, perceba o seguinte: o que é que o filho pede? Olha para o texto, no verso 12, e me diga o que é que o filho pede. Para repartir? A parte do quê? Dos bens. O que o pai faz? O que o texto diz? O texto repartiu a fazenda.
Então Lucas, aqui a trinitariana, que é a que eu uso, e pelo jeito alguns irmãos também estão com a trinitariana aí, eu não sei se todas as traduções fazem isso, mas fez muito bem, são duas palavras diferentes. Enquanto o filho estava preocupado com a grana, o pai estava preocupado com a vida. Então o pai reparte mais do que os bens. Ele reparte coisas mais preciosas. Ele é o pai que controla tudo. Verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Vamos lá, irmãos. Ele sai de sua casa e vai para uma terra longínqua. Muito bem, quando nós olhamos que a parábola é contada por um judeu, para judeus, e ele diz que um judeu vai trabalhar para um gentio, então ele perdeu toda a sua identidade. Toda. Ele não é mais nada. Ele não faz parte da família e ele não tem nação. Porque ele precisa agora se identificar com aquele homem. Ai, desculpa, gente, cadê a água? Então, a sua identidade foi corrompida. Porque ele vai para os campos e Cristo, ele quer mostrar para todos nós, ele não tem mais nenhuma identificação com o seu povo, porque no final do verso 15, o que a Bíblia nos conta na última frase? Ele foi apacentar porcos. Então, imagine qual foi, a situação desse homem nesta época. Mas o verso 16 ainda dificulta as coisas para nós. Verso 16 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Pronto. Aí, irmãos, se você achou que ele chegou no fundo do poço, no verso 15, quando ele chega no verso 15, no fundo do poço, apacentando porcos, lá tem uma pá, para que ele possa cavar mais, porque não é só apacentar porcos, mas ele desejava comer o que o porco comia. Muito bem, mas é um texto que quer nos ensinar alguma coisa, mesmo numa pessoa que tem a sua situação mais difícil, a situação mais difícil de sua vida. E aí a Bíblia diz assim no verso 17: e tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Muito bem, vamos parar aqui, bem rápido, só para os irmãos que estavam na viagem missionária lembrarem, os irmãos que estão aqui hoje também lembrarem. Esse homem, ele peca quando ele sai com o pai, ele peca contra o seu irmão, ele peca contra a sociedade, e ele peca para com Deus. Quando chega no momento de pedir o perdão, quando você está olhando, ele vira aqui, como a gente gosta de falar, que eu já tenho explicado para os irmãos, que na Bíblia não tem esse negócio de pedir perdão, o que ele faz? Ele se acerta com quem ele tem que se acertar. Eu quero dizer uma coisa a todos nós essa noite, nesse momento. Nós já nos acertamos com Cristo? Se nós já nos acertamos com o Senhor Jesus, Ele já pagou tudo por nós na cruz. Já está tudo pago. E você não precisa voltar para resolver nada. Vamos só imaginar que você volte. A primeira porta que você encontrar e bater, sabe o que você vai encontrar lá? Sangue. Já está pago. Não importa o irmão dele, não importa a sociedade. E você vai perceber isso na continuação do texto. Ele está se organizando para voltar e falar com o pai.
e falar: eu pequei contra o Senhor e contra o céu. Então, continuando o texto, verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Você pode olhar para isso daqui e falar assim: espera aí, o que esse homem está querendo mesmo? Ele está querendo um novo relacionamento com o pai dele, ou ele está com fome e quer voltar para casa? Temos pais aqui? Quem é pai, levanta a mão. Temos mães aqui? Mães? Eu espero que o teu filho nunca tenha ido embora. É o que eu espero. Vamos imaginar que o filho nosso foi embora. Você quer que ele volte ou não? Agora vamos lá, olha a pergunta que eu vou fazer para você. Você quer que ele volte somente pelos motivos corretos? Olha o que eu estou falando para você. Vamos imaginar que nosso filho foi embora. Maria Isabel foi embora, Petros foi embora, tem que pensar nisso agora. Alice foi embora, Lucas foi embora. O que nós queremos? Que eles só voltem pelo motivo certo? Parabéns, irmãos, vocês são pais de verdade. Parabéns, meus irmãos, minhas irmãs, vocês são mães de verdade. Não importa o motivo da volta. Se ele está voltando pela fome, ou se ele está voltando arrependido. O texto sugere várias coisas, mas não importa o motivo. Continue o texto comigo. Verso 20: e levantou-se e foi para o seu pai. E a Bíblia nos conta: e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E antes dele falar qualquer coisa, antes do pai saber de qualquer coisa, a Bíblia diz: e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: espera aí, mas era isso que ele queria dizer? Está completo? O ensaio dele foi bem sucedido, o ensaio dele? Não, faltou uma parte, não falou? Não faltou? Qual foi a parte que faltou? Faz-me como um de teus jornaleiros. Ah, Neil, será que ele se arrependeu? Não é, vamos discutir isso outro dia. Hein? Eu já preguei esse texto umas 10 vezes na minha vida, irmãos. Esse é o texto que mais me machucava quando eu era um jovem. Como pode o pai receber esse menino de volta? Esse menino aqui merece, é uma surra. Eu não entendi isso aqui. Isso me machucou quando eu era menino, me machucou quando eu era adolescente. Mas hoje eu entendo perfeitamente o que esse homem fez. Não deixou esse rapaz, esse homem, terminar. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel. Opa! Preste atenção no que eu estou pregando. Todo mundo preste atenção no que eu estou falando. Está ouvindo o que eu estou falando? Todos estão ouvindo o que eu estou falando? Preste atenção. Meus irmãos, quando ele põe uma roupa e põe um anel, a posição dele melhora. A posição social dele melhora. Mas não para aí. Porque a Bíblia está dizendo: um vestilho e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Quando esse homem faz isso e põe sandálias nos pés desse rapaz, sabe o que ele está fazendo? Ele está mudando a posição, não está melhorando. Porque homens livres não andam descalço. Vamos continuar, depois vocês estudam mais, a gente prega outro dia sobre isso. E a Bíblia continua: e trazei o bezerro cevado. Não é que nem hoje, hein? Vamos só combinar uma coisa. Hoje a gente tem pessoas gordas, tá? Não é gordofobia, tá? Por favor. Estou falando gordas no sentido, não é pecado falar isso, tá bom?
Tem gente gorda, tá? Não é, irmã? Tem gente gorda, só isso. Hoje nós somos gordos porque a gente tem comida. Numa época como essa, só era gordo quem estava no palácio. Só era gordo rico. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa época que tinha falta de comida, o que o pai faz? Ele separa esse bezerro e fala assim: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos. Muito bem, eu preciso parar aqui, rapidinho. Deixa eu só ver uma coisa. Não, desculpa, vou ler mais um. Ele quer se alegrar, não quer? Não quer se alegrar? Verso 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Era para acabar aqui. Ô Ney, você não sabe de nada. Não sei de nada mesmo. Mas era para acabar aqui, irmãos. Quer ver? Vamos lá. Capítulo 15 de Lucas. É o capítulo dos achados e perdidos. Tudo bem? Capítulo 5 de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos. Eu viro só a página assim, ó, pronto. Se você for comigo, do verso 3 até o verso 7, nós vamos ler a história do que mesmo? Olha aí um texto. Da ovelha perdida? Não é isso? Muito bem. Ótimo. Se nós olharmos o texto do verso 8 até o verso 10, nós vamos achar o quê? A dracma perdida. Se nós olharmos o texto do verso 11 até o verso 24, o que a gente vai achar aqui? O filho perdido? Não é isso? Acaba aqui, Senhor. Por que é que o Senhor não acabou aqui? Deus tem uma coisa muito importante para nos ensinar, o Senhor Jesus tem algo muito importante para nos ensinar. Bom, vamos lá. Ovelha. Vamos ver? A ovelha foi embora. Ovelha, quando vai embora, ela vai embora, imagina, porque ela é burra. Ela vai embora porque ela é rebelde. Por que ela vai embora? Não responda, porque isso é uma coisa difícil de responder. Eu não sou pastor de ovelhas, né? No sentido literal, de ter ovelhas lá na minha casa. Lógico. Mas uma ovelha, irmãos, ela vai atrás da próxima moita. É isso que ela faz. Então, ela se perde do grupo. E ela vai, comendo. Daqui a pouco come em outro lugar. Aí uma hora ela está perdida. Aí tem uma ovelha, claro que faz mal com a outra e tal, o pastor vai fazendo, vai de repente uma some. Quando o pastor encontra a ovelha, o que ela faz? Fala para mim. Alguém tem dúvida do que uma ovelha faz quando o pastor chama a ovelha? Alguém tem dúvida disso daí? Ela vai fugir dele. Não, ela está doida que ele encontre. Ótimo. A dracma perdeu. Perdeu por quê? Porque alguém deixou cair em algum lugar, que alguém pôs em algum lugar e esqueceu. Quando a dracma é encontrada, a dracma olha para a pessoa e fala assim: vou embora? Também não fala. Mas não é interessante? O filho pode falar de novo: eu vou embora. E aí eu quero te falar uma coisa. Pode existir um filho que nunca foi embora, mas que está distante da mesma forma de quem vai. Então o texto não acaba aqui. E o texto seria ótimo se acabasse aqui. Vamos comigo caminhar no capítulo 15? Vamos comigo? Você conhece o texto, vocês sabem que de 2 a 7
está falando da ovelha perdida. No verso 6 do capítulo 15, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos. Está vendo? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A Bíblia continua dizendo: e digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Capítulo 15, quando chega na dracma perdida, verso 9, a Bíblia diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo-lhe, o quê? Alegrai-vos. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Quando a gente chega no final deste momento da parábola, a Bíblia diz o seguinte, verso 23, trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e, o que a Bíblia diz? Alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Não era para acabar aqui? Tudo está feliz, a ovelha perdida é encontrada, alegria. A dracma perdida é encontrada, alegria. O filho pródigo, o filho gastador, vai embora, volta, é encontrado, alegria. Acaba aqui. Porém, a Bíblia continua e nos diz o seguinte, no verso 11, um certo homem tinha 2 filhos, e o verso 12, e o mais moço deles disse ao pai. No verso 25, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto, ouviu a música e as danças. Opa! Onde ele estava? No campo. Você acha que ele estava perto de seu pai? O que você acha? Olhe para o texto, olha o que está acontecendo no texto. Ele estava no campo. Você acha que ele estava perto de seu pai? Como você conclui que esse homem estava longe de seu pai? Como é que você olha? Você olha para o texto e fala, não, esse homem não pode estar perto do seu pai. Ele tem que estar longe. Como é que você consegue olhar para o texto e chegar nessa conclusão? Hã? Opa, ele escuta as músicas de longe, né? O irmão falou. E o irmão está falando que ele não está a par do que está acontecendo. Vamos só imaginar, teu filho foi embora. Vamos imaginar. O teu filho vai embora. E você vai dar uma festa porque ele voltou. Quem é que você convida? Todo mundo, né? Oh, vamos nos alegrar. Por que esse homem não foi, olha, convidado? A Bíblia está contando aqui para nós. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. Irmãos, não dava tempo de chamá-lo. Vamos organizar a festa, porque é assim. Olha, irmãos, vamos pensar. O menino chegou, tem o negócio de roupa, tem negócio de conversar, tem negócio de organizar a festa. E a Bíblia está falando para nós que quando ele chega perto da casa, já tem música, contrataram gente para tocar, sei lá o que aconteceu aqui, né? Gente para dançar, estava tudo acontecendo ali. E esse homem não tinha chegado. Alguns estão longe porque vão embora. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que ninguém aqui esteja longe ao ponto de chegar perto da casa e perceber que tem uma festa.
Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo no texto. Por que é que Cristo está contando essa parábola deste jeito? E nós temos que fazer uma pergunta. Vamos fazer a pergunta? A pergunta é: para quem Cristo estava contando esta parábola? Vamos olhar? Verso 1 do capítulo 15. Vamos lá. A Bíblia nos diz: e chegaram-se a ele todos os publicanos. Continua comigo? E pecadores para o ouvir. Então, existia um grupo ali que Lucas deixa bem claro quem eles eram. Para nós, de agora, não faz sentido ter alguém que seja chamado de publicano. Mas ele era um cobrador de impostos. Pastor Ricardo, na última mensagem que pregou, explicou isso para nós, um pouquinho mais didaticamente. Excelente a explicação do irmão. Então, temos publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola. Quem é que estava ouvindo Cristo falar sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, sobre o filho esbanjador e sobre o filho que estava no campo? Fale para mim. Publicanos, é isso, publicanos, fariseus e escribas. Qual foi a ideia de Cristo na ovelha perdida? De encontrá-la e se alegrar. Qual é a ideia do Senhor Jesus na ovelha perdida? Em relação àqueles que murmuravam, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por todos os outros que ficam murmurando. Qual é a ideia da dracma perdida? De se alegrar porque o que foi perdido foi encontrado. Essa é a ideia. Qual é a ideia da parábola da dracma perdida? É olhar para lá e dizer: há mais alegria no céu por alguém que se arrepende. E agora, nós temos um homem aqui que se arrependeu ou não, a gente não sabe, é deixado aberto, isso é verdade. Todo mundo que critica o filho chamado pródigo não está errado, ele está certo. Porque o texto sugere essas coisas. E temos um homem que ele não está arrependido. E a Bíblia já está nos dizendo que ele está murmurando. Não se esqueça para quem Cristo está contando a parábola. Que Deus te abençoe essa noite, a você não estar no verso 25. Crentes em Cristo Jesus, cuidado, para a gente de vez em quando não estar como o homem do verso 25. Você que tem se chegado à Vila São José, cuidado para não estar como o homem do verso 25. E seu filho mais velho estava no campo, estava longe. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Irmãos, era motivo para se alegrar? Sim ou não? Por quê? Assim, primeiramente, porque está tendo uma festa. Ô, gente, fala para mim, olha só, imagina. Você chega na sua casa, está um monte de pessoa rindo. Música, é que crente não dança, né, infelizmente, né? Mas não dança, tá bom? O povo está dançando. Quando você está chegando perto, o cara já te dá um espeto de frango. Hein? Não, você não gosta de carne, então. Um espeto de carne. Como é que é o nome daquele negócio que faz carne moída, faz o espeto? Como é o nome, moço? Cafta. Cafta.
uma Coca zero, já vem, ó. Hein? Você chegou, já está... Mas o que está acontecendo aqui? Não é? Pelo simples motivo, está tendo alguma coisa ali, você passa, lá vem um pedaço de bolo, hein? Salada de fruta. Não é legal isso aí? Eu não estava sabendo de nada, talvez a festa é até para mim. Ué, não é? Estou chegando, alguém vai fazer uma surpresa para mim. Você passa, um te dá um abraço. Ué, a minha família está em festa. Não era motivo para se alegrar? Aí é claro, né? Mais ainda porque o irmão chegou. E eu vou dizer para você, olhando para o texto, não é frustrante não ter mais alegria? Na ovelha perdida, tudo acabou com alegria. Na dracma perdida, tudo acabou com alegria. Quando chega na parábola do filho pródigo, quando chega a alegria não é suficiente para tocar no coração desse homem, amolecer o seu coração e ele dizer, também quero fazer parte. Não. E você vê o ressentimento desse homem, quando você percebe que no verso 26, ele não fala com o seu pai. Não fala com o seu pai. Vamos lá. Aquela brincadeira que eu faço. Vou perguntar aqui para Priscila. Pri, alguma vez você estava em casa e a Alice chegou? Alguma vez? Sim, né? Você já estava em casa, né? Ela chegou. Aí está aqui a porta aberta, né, Alice? A sua casa ali, sua mãe está lá. Aí você fica aqui, ó. É isso? Abriu a porta da sua casa, você fica assim olhando para sua mãe? É isso ou não? O que você faz? Fala para mim, chegou na sua casa, o que você faz? Ah, você, tá vendo? Olha a pureza. Ué, você está doido? Eu entro. Eu entro. Não é isso que você faz? Nunca na sua casa, você chegou na sua casa, aí você chegou, você me dá licença, pai, para eu entrar? Este homem, ele não chama o pai dele. Ele não entra na casa. E ele não quer conversar com o pai. Você está percebendo quem ele é? Aí eu estava falando, acho que ontem, no carro, que ia falar do filho pródigo, mas só que ia falar do irmão mais velho. Aí alguém brincou, né? Poxa, ainda bem, vai falar do injustiçado. Não, vou falar do chato. É isso que ele é um chato. Ele não se dirige ao pai, verso 26, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. Esse é o homem que está chegando em casa do campo. Este é o homem que tem um pai que é capaz de correr e abraçar um filho que o deixou. Esse é um homem capaz de não falar com um pai, que quando ele recebe um filho que o desobedeceu, recebe um filho que o desprezou, recebe um filho que o matou, tá? Porque se ele está pedindo a herança, ele está matando o pai. E dá uma festa. E ele tem a coragem de não se dirigir ao pai dele. É desse homem que a gente está falando. Mas eu queria que vocês lembrassem. Para quem mesmo Jesus está falando isso daqui? Para publicanos, fariseus e escribas. Não se esqueça que quando o texto fala dos publicanos, fala que eram publicanos e pecadores. Quando fala dos escribas e fariseus, fala... publicanos e pecadores que o queriam ouvir. Quando fala dos fariseus e dos... Ai, meu santo pai, dos fariseus e dos escribas, o texto fala que eles murmuravam. Será que Cristo não está querendo dar nenhum recado para eles? Será que Cristo não quer dar recado para a gente sempre? Por que não falar com o seu pai? Mas o servo veio, e ele lhe disse, verso 27, veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Vamos voltar?
Irmãos, quando acaba a ovelha perdida, fala sobre o quê? Alegria, não é? Quando acaba a parábola da ovelha perdida, a alegria, ela é máxima no céu. Quando acaba a parábola da dracma, quando ela é encontrada, a parábola acaba com alegria. A alegria é máxima. Porque foi encontrado. É melhor que as pessoas se arrependam. Tem um arrependido aqui. Mas não existe alegria no coração dele para partilhar. Aprenda isso com a Bíblia. Você acha que todo mundo vai se alegrar com você sempre? Só um parênteses. Esqueça isso, irmão. Só vai se alegrar com você quem tem alegria para repartir com você. Esqueça. Você acha que invejosos, eles estão querendo se alegrar com você? Você acha? Você acha que rancorosos estão querendo se alegrar com você? Não. Invejosos, rancorosos, quem não entende da vida, quem não entende as coisas da vida, faz como o filho mais velho. No verso 28, a Bíblia diz, mas ele não se alegrou. A Bíblia diz, mas ele se indignou e não queria entrar. Essa é a posição deste homem. Eu não vou entrar. Eu não vou participar. Mas você já é da família, mas não entro. Mas você já é da família, não entro, não me alegro. Irmãos, será que isso acontece entre o povo de Deus? Não responda, fique no seu coração. Será que entre o povo de Deus, nós temos filhos mais velhos, que ao olhar a alegria, então agora vamos pensar da igreja, ao olhar a alegria do povo de Deus, fica indignado e não quer entrar? Que Deus tenha misericórdia e que nunca falem de nós ou escreva de nós coisas assim, mas que o Neil ficou indignado e o Neil não foi participar da alegria. Muito bem, mas como eu falei para você, a pessoa resolvida aqui é o pai. A parábola não é sobre o filho pródigo agora. Eu sei que a primeira parábola é sobre alguém perdido. Eu sei que a segunda parábola é sobre alguém perdido. Sobre algo perdido. Mas a parábola do filho pródigo não é sobre o perdido. Ela não acaba com ele. Ela só vai acabar depois que o pai tratar com o irmão dele também, com o filho mais velho. A parábola do filho pródigo tem como pessoa central, como personagem central, o pai. Porque é o pai que dá tudo para o filho mais novo. É o pai que espera o filho mais novo. É o pai que corre até o filho mais novo. É o pai que determina que tenha uma festa. É o pai que se alegra. E é o pai que, ao saber que o filho mais velho está do lado de fora, é quem sai da festa. Vamos só lembrar? Só lembrar. Quando Adão e Eva pecam, sempre lembrando a responsabilidade de Adão no pecado. O que Deus faz na viração do dia? Vai até eles, não vai? Ótimo. Ao ouvir a voz de Deus, o que eles fazem? Se escondem. Deus sabia onde eles estavam? Sabia. Mas o que Deus faz? Vai até eles e chama. Esse é o pai. Agora tem um filho que não quer fazer parte da festa. Tem um filho que não quer se alegrar. Ele está do lado de fora.
E é o pai que é a pessoa resolvida da parábola. A Bíblia diz no verso 29, e saindo seu pai, o pai sai da festa. Pastor Viana, qual é a próxima frase, por favor? No verso 29 fala assim, e saindo o seu pai, vírgula. Qual é a próxima frase? Rogava-lhe. Você sabe o que aconteceu aqui? Uma discussão. Tudo bem? Conseguiu entender o texto? O que está acontecendo aqui é um confronto. Ele não chegou e falou, entra, e o moço entrou. Não. A Bíblia está indicando para nós que ele insistiu. E ele só pode ter rogado, ele só pode ter insistido, se ele teve uma negativa antes. Porque se ele não tem negativa, a Bíblia fala para nós, e quando o pai chega e o chama para dentro, ele entra com o pai. Não é isso que a Bíblia conta para a gente. A parábola está dizendo para nós assim, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. O seu pai foi até ele. Ele foi até o servo do Senhor, até o seu filho, para que ele, como um servo do Senhor, entrasse na festa e se alegrasse. Mas aí a Bíblia já está nos contando que ele rogava ao pai. Irmãos, agora eu preciso que você não perca o raciocínio comigo. A gente vai continuar a ler o versículo, e eu quero que você perceba como é que esse homem se dirige ao pai. Depois, olha, eu já vou contar o que a gente vai fazer, para você, se por acaso você se perder agora, depois você pode fazer esse exercício sozinho, tá? Mas depois eu quero voltar um pouquinho no texto, e eu quero que você perceba como o filho mais novo se dirige ao pai. Então, nós vamos para o verso 29, tá? Bom, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Guardou isso? Tá bom? Você tem o texto aí, se você precisar voltar. Ótimo. Você percebeu como esse homem se dirige ao pai dele. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho esse verso. Mas vamos voltar para o moço mais novo, tá bom? A Bíblia nos conta o seguinte. Eu vou pegar o verso 21. E o filho lhe disse, esse é o mais novo, tá? Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Veja o tratamento que o filho mais novo deu ao pai, veja o tratamento que o filho mais velho deu ao pai. Nós temos um ensaio do filho mais novo. Então eu quero ler com vocês o ensaio do filho mais novo. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus jornaleiros. Empregados, né, na minha Bíblia. Quando eu era criança era jornaleiro, mudou. A Bíblia que você me deu era jornaleiro, mas agora é empregado, mas tá bom, é melhor empregado que jornaleiro, certo? Mas o texto de quando eu era criança ainda está na minha memória. Faz-me como um de teus empregados. Muito bem. Quem já percebeu a diferença? Se ninguém falar, eu vou perguntar para o pastor Viana. Olha para os dois versículos enquanto eu abro essa água aqui, fala qual é a diferença do tratamento. Opa! Já gostei aqui, ai, eu gosto assim. Daqui a pouco a gente vai chegar na sua, parabéns também. Eu ouvi o que você falou.
Um acusa. Parabéns, essa é a segunda parte, segunda coisa, mas vamos para a primeira. Mateus, meu irmão, como é que você percebeu aí no texto? Um dos filhos se dirige ao pai como pai, né? Não chama pelo nome. Espera aí. Não é para ninguém se ofender aqui. Você que chama sua mãe pelo nome, você que chama seu pai pelo nome, eu não chamo a minha mãe pelo nome, não quero que meus filhos me chamem pelo nome, é só isso, certo? A pessoa, você que chama, vai chamar, seu não sei o quê, dona não sei o quê, chame, você tem liberdade. Eu nunca vou chamar minha mãe pelo nome, imagina, ô dona Ivone, você acha? Mas meu pai eterno, que isso? Não pode, mãe. Ai. Não é? Então vamos lá. Um chama de pai. Quem é que chama de pai? O filho mais novo. O filho mais velho se dirige ao pai com essa forma de tratamento? Ele não faz isso. Enquanto o filho mais novo fala, pai, pequei, ele está vindo ao pai confessar. Não adianta, vai procurar e não vai achar. Tá bom? Eu estou procurando também. Eu quero saber o texto que me manda pedir perdão para alguém, ou alguém pedir perdão para mim. É confessar pecado, depois de confessar, pede perdão, não tem problema, aí beleza. Se eu te fiz alguma coisa, não fez nada, tá bom, já está perdoado, vai, desaparece, pronto. Não fez nada para mim, não fez nada, pronto. Já está perdoado. Eu gosto do pai, hein, pastor Viana, lembra? Eu gosto do pai do filho pródigo. O filho pródigo não falou nada, ele já correu e beijou, pronto, acabou. O filho começa a falar e para. Está perdoado já, vamos embora. Põe anel, põe roupa, põe sandália, mata o bezerro cevado, convida o povo, contrata os músicos e vamos dançar. Né? É o texto, tá? Não estou falando para você fazer isso. Tem que explicar, né, de repente. Vamos dançar, é o texto. Pronto. Eu gosto do pai desse menino aqui. Ele fala, pai, pequei. Enquanto um confessa, o outro acusa. É isso mesmo. Não chama de pai, não chama. Olha para o texto. Ainda tem mais uma coisa que eu quero falar dele. Quero falar no texto. Vamos lá. Não chama de pai e acusa o pai. Vamos lá? Vamos voltar no texto. Qual é o verso mesmo? 29, não é? O pai estava dentro da festa. Você acha que o pai estava feliz ou triste? Feliz, a Bíblia está falando de alegria. Aí vem aquele que fica do lado de fora. Você acha que o pai saiu feliz ou triste? Não. O filho está lá fora. Que bom que você está aí. Não. Ele saiu triste. Com o filho, alegre com um e triste com o outro. É assim. Lá vai o texto. Verso 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Um confessa, o outro acusa. Um chama de pai, e o outro não chama, não tem essa forma de se relacionar com o pai. Não tem. Quer mais uma coisa desse verso? Perceberam? Vou perguntar para o Elias. Elias, para que ele quer o cabrito? Para quê? Olha para o texto, fala para mim. Para que ele quer o cabrito? Para se alegar com quem? Você não vai me chamar para a festa? Eu sou seu pai. Ué, você não vai me chamar para a festa? Peraí, você quer um cabrito nosso e eu não vou fazer parte disso? Ele não quer o pai na festa. Não. Ele quer um cabrito para ele se alegrar com os amigos dele. Onde está o pai dele? Não importa. Era isso que ele queria. Percebeu o coração do filho mais velho? Deixa eu falar outra coisa. Se você quer pregar na parte boa do filho mais velho, não tem problema também, tá?
É o que eu estou falando para você, o texto é aberto. Daqui a pouco, na conclusão, você vai perceber que o texto é aberto. Tá bom? E você pode pegar na parte boa, que é olhar apenas para o pai. Eu estou tentando fazer isso. Mas, irmãos, tem cabimento essa atitude? Agora perceba se a gente não está fazendo a mesma coisa. Onde nós estamos na obra do Senhor? Onde nós estamos? Faça essa pergunta, eu não vou pregar sobre isso. Faça essa pergunta, faça uma aplicação. Onde nós estamos na igreja? Onde é que nós estamos? Nós estamos desse jeito para com Deus, não chamando Ele de Pai, acusando o Senhor, e querendo uma festa para se alegrar com os outros, e não com Ele e com a família. É para isso que a gente quer o cabrito? Mas eu vou deixar isso para cada um de nós. O tempo é curto e a gente precisa ir para o final agora, tá? Então a Bíblia vai nos contando, verso 30. Vindo porém, desculpa. Ele vai continuar a falar. E eu preciso que você olhe para esse homem e veja, ele se dirigiu ao pai como pai? Sim ou não? Não. Olhe quem é esse homem. Vamos lá. O que o Gilson é teu? É irmão. Ele é filho do teu pai? Está vendo? Então depende da perspectiva. Quando você fala do Gilson, você fala do Gilson para outra pessoa como teu irmão ou como filho do teu pai? Não, tudo bem, mas quando você vai falar do Gilson para alguém, Gilson chegou, está passando ali. Você não fala, esse é o filho do meu pai. Fala? Não, joia. Você. Eu te conheço. Você, o Ageu, é o que seu? Irmão. Ele é filho do teu pai? É. O Ageu está passando, você vai falar do Ageu para alguém. Como é que você fala do Ageu? Como filho do teu pai ou como teu irmão? Alguém aqui nessa sala fala assim, ó. Se tiver, não fala que faz, vai, desculpa. Eu não quero confusão para mim. Eu não vou perguntar, não. Eu vou falar por mim, eu não me dirijo às pessoas dos meus irmãos como filho da minha mãe. Mas esse homem aqui é ruim, gente. Ele está do lado de fora com raiva, não entra. O pai vem e insiste para ele entrar. Ele não entra, não. Deus está insistindo para alguém aqui com alguma coisa, hein? Toma cuidado, hein? Ele não chama o pai de pai. Ele acusa o pai. Hein? E quer uma festa sem o pai. Neil, mas será que não tem uma pazinha aí no fundo do poço? Não tem. Verso 30. Não vou ler do verso 29, que é para os irmãos entenderem o contexto. Quando ele vai falar com o pai, ele fala assim: eis que te sirvo, no verso 29, tá? Há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho. Ele não está falando que o irmão dele chegou. Está rindo, irmã Zenilda? Aí a Juliana fala assim: que bom que eu não tenho irmão. Não, o irmão é bom. Eu gosto dos meus irmãos. Bom, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Quando você pensa que é possível que isso aqui tenha acontecido, ele realmente ter gastado tudo, e que agora ele está voltando para casa, e o pai está colocando esse homem na posição de filho novamente, você pode ficar indignado.
Mas é aquele negócio. Comigo, todo mundo? De quem é a grana? Ele faz o que com a grana dele? Irmão, do que ele quiser. Vamos só lembrar, acho que foi, não sei se foi o pastor Viana. Acho que foi quarta. Foi quarta que o senhor citou os trabalhadores. Foi o senhor que citou os trabalhadores? Mas se não for o senhor, foi alguém que assistiu alguma aula, alguma coisa. Citou os trabalhadores. Rapidinho, vamos lá. Vamos lá, hein? Tem uma parábola dos trabalhadores. Aí saiu um homem que precisava de gente para trabalhar. Saiu de manhã. Saiu. Encontrou trabalhadores, lembra? Falou o que para eles? Ué, o que está fazendo aí? Hoje em dia a gente também fala, né? O que você está fazendo aí? Não sei. Tem emprego, viu? Vai trabalhar. Estou falando que você está desempregado, não está procurando, não é isso? Aí foram. Trabalharam o dia inteiro. Na hora do almoço, ele saiu de novo. O que aconteceu? Encontrou mais gente. O que ele fez? O que está fazendo aí? Estou aqui. Vai trabalhar lá. Foi. Um trabalhou o dia inteiro, outro trabalhou meio-dia. Mas tem uma coisa pior. Ele foi tomar um café na padaria e faltava 1 hora para acabar as coisas. Foi bem de tardezinha. O que aconteceu? Encontrou de novo. Ei, você aí? O que está fazendo aí? Nada, estou aqui. Vai trabalhar lá. Excelente. Na hora de pagar. De quem é o dinheiro? Do patrão. Chegou, os que chegaram por último foram os primeiros. Eita coisa que machuca a gente. Hein? Fala a verdade. Quem chegou por último, primeiro, mas não tem quem fique feliz com isso. Não existe. Bom, os caras que estavam o dia inteiro trabalhando, ficaram olhando, chegou lá. Os que chegaram por último. 1 denário. O salário de um dia. Rapaz, se o cara trabalhou 1 hora só e ganhou 1 denário, já pensou a gente? Os caras voltaram a trabalhar, irmãos. Cai inchada, porque agora o negócio ficou bom. 1 hora desse ele chama nós. Tá lá e não parar de trabalhar. O que chegou meio-dia, chamaram o que chegaram meio-dia. Se aquele ganhou 1 denário, quanto que eu vou ganhar? Não sei, eu acho que pelo menos uns 4. 1 denário. Eu fico pensando eu lá, eu ia ficar bravo, irmãos. Vou falar a verdade. Eu estou falando eu. Então você. Chegou o que trabalhou o dia inteiro. 1 denário. Mas não tem como, o cara gritou. O sindicato estava lá. Sindicato estava lá. Gente, como é que é esse negócio aí? Não, todo mundo tem que ganhar igual. Como é que é o negócio? Igual? O senhor da fazenda fala, você quer decidir o que eu faço com o meu dinheiro? Com o que é meu, você vai decidir? As coisas estão mudando nesse mundo, né? E tem gente que concorda. Se eu ganhar R$100, eu acho que teve uma vez, eu não sei se fui eu ou se foi o pastor Viana. Não, eu sei. Eu acho que o pastor Viana fez um desafio. Quem tem uma moeda de 1 centavo? Não foi? Lembra? Porque eu não sei se o pastor Viana combinou, acho que não, né? Mas ele pegou e falou assim, se alguém tiver uma moeda de 1 centavo, eu pago R$10. Dançou, tinha um irmão. Lembra disso aí? Vocês lembram ou não? Dançou. O pastor Ismael estava aqui na igreja, era membro da igreja. Eu tenho uma moeda de 1 centavo, eu falei, não acredito. Lá vai o pastor Viana na carteira. Toma, irmão, pagou. Comprou uma moeda de 1 centavo por R$10. O dinheiro é seu, a loucura dele. Você acha que eu vou pagar? Se eu ganhar R$100 e quiser rasgar. Não é isso? Pronto. Eu sei que você não vai fazer isso. E o pai
A grana é dele. Ele faz o que ele quiser. Quem comprou a roupa foi ele. Quem comprou o anel foi ele. Quem comprou a sandália foi ele. Ele já repartiu a fazenda. A Bíblia está nos dizendo no verso 12: e ele repartiu por eles a fazenda. Pronto. O trabalho desse homem agora é cuidar do pai, quando o pai não puder mais trabalhar. Acabou. O Senhor Deus, Ele faz o que Ele quer. E não adianta ficar murmurando. Alguns foram ouvir Jesus, outros foram murmurar. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? O que é que a gente tem feito na nossa vida? Nós estamos entre aqueles que foram até Cristo para ouvi-lo, ou nós somos aqueles que vão murmurar? Pois aqui está um bom exemplo para nós. Vindo este teu filho, não é irmão dele, gastou tudo com as meretrizes e o Senhor matou o bezerro cevado. Ótimo. Mas aí o pai, que não foi chamado de pai, ele tem uma postura que mostra quem é que está no controle da situação. Mais uma vez, o filho pede a parte dele da fazenda, ele reparte, ele deixa o filho ir embora. Quando o filho volta, de longe ele vê o filho e já o perdoa. Quando o filho quer negociar, este homem muda a posição do filho e dá anel, da roupa e da sandália. Depois disso, esse homem se alegra. Quando parece que está tudo bem, ainda vem alguma coisa ruim na vida dele. Porque o filho mais velho não quer entrar e ele vai lá buscar o filho. O filho não quer entrar e a Bíblia diz que ele insiste, ele roga. Quantas vezes Deus vai ter que nos chamar? É para você entrar. Não existe nenhum tipo de convite quando você pensa no que Cristo está falando sobre salvação. Aqui é claro que nesse texto a gente está vendo um pai falando com o filho. É Cristo falando com os fariseus e os escribas. É Cristo falando com os publicanos, com aqueles que pecam, que querem chamar de pecadores. Mas este homem que não é chamado de pai, a Bíblia diz no verso 31, e ele lhe disse. Depois que esse homem não o chama de pai, depois que esse homem o acusa, depois que esse homem olha para ele e fala que é um cabrito para se alegrar com os amigos, depois que esse homem não chama seu irmão de irmão, depois que ele diz que ele gastou tudo com as meretrizes e fala que ele foi e deu uma festa, esse homem olha para, o pai olha para esse homem e chama-o do quê? Filho. Mas aí é aquele negócio das traduções. Não dá, a gente não tem palavra para traduzir o que ele falou. Vamos lá. Cadê o Petros? Eu te conheço. Você é meu filho. Eu já briguei com você alguma vez? Já. Mas teve vezes que eu quis te convencer. Presta atenção nisso. Uma coisa é eu falar, Petros. Outra coisa é eu falar, Petros. Tem diferença? O que esse homem está falando, e chamando esse menino de filho, esse rapaz, esse homem de filho, não é simplesmente, porque as letras não têm sentimento. E a gente não tem palavra para traduzir o sentimento do pai. Ele está olhando para esse menino, esse homem, desculpa, e o chamando de filho como se ele fosse uma criança. Então é aquele negócio de que quando você fala com o seu filho querendo convencer, não é o mesmo tom de voz. Só que para nós, na língua portuguesa, a palavra tem que ser filho, mas ela não traduz o que ele fala. Então você tem que pensar, como é que você chama o teu filho?
Como é que você fala com alguém que você quer convencer? Aí é a tonalidade da voz que faz isso em português. O que esse homem está falando, ele está falando assim: Petros, não é assim. Então ele olha e fala: filho, tu sempre estás comigo. Que coisa dura, irmãos. Já pensou ouvir uma coisa dessa de Deus? Ouvir uma coisa dessa do nosso Pai? Você sempre está comigo. O problema é que você está distante. Distante de tal forma que a gente vai fazer uma festa e não dá tempo de te chamar. Distante de tal forma que quando você chega, você não tem alegria para se alegrar junto com a gente. Isso não existe em você. Tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Pegue o bezerro, ou pegue o cabrito, e se alegre com seus amigos quando você quiser. Mas eu preciso terminar. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão, ele não fala meu filho. Não fala meu filho. É aquele negócio assim, irmã Zenilda, ó. O Tiago, cadê? O Tiago está ali. Ele pode até dizer para a irmã assim, não, porque a minha esposa, ele pode dizer. Mas dentro do seu coração, nunca a Juliana vai ser esposa do Tiago, no sentido que você é a mãe dela. Então, vamos imaginar numa discussão entre Tiago e Zenilda. O Tiago fala minha esposa, mas a senhora não fala a tua esposa, fala a minha filha. Entende? É diferente, é a mesma pessoa. Mas quando o marido, ou, por exemplo, vamos para o Tiago não ficar chateado, pega a Amandinha, que é a minha mãe, você não vai falar a tua mãe, não, é claro, né? Para a neta, toda avó se derrete. Mas para a senhora, ela não é mãe, né? Ela é também, mas em primeiro lugar é a tua filha. Então ele está dizendo, e pifou aqui, fiz algum... Ah, deixa. Estão me ouvindo? É que estão barulho. Tá, joia. Então ele fala, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Ele falou do filho dele? Então agora ele se dirige a esse homem falando, ele é teu irmão. Não se esqueça disso. É aquele negócio que de vez em quando um pai tem que lembrar para o outro filho, ele é teu irmão. Então, o meu filho estava longe e agora está perto. Mas você, que estava perto, parece que está longe ainda. Só quero terminar assim. O texto, ele não sugere nada para nós após isso daqui. Você ou eu, a gente sabe se o filho pródigo, ele realmente se arrependeu? O texto não fala. A gente sabe se ele foi embora de novo? O texto não fala isso. E viveram felizes para sempre. Agora, quer algo pior? A gente sabe se o filho mais velho entrou na festa? Também não sabe. O texto está aberto. Isso é Cristo. O texto está aberto. Isso é a pena de Lucas, que está escrevendo Lucas. E se tudo estiver certo, era um livro só, mas não cabia no rolo. Ele está preparando Nero para falar que Paulo se converteu. Mas isso a gente deixa para discutir em outro momento. Isto é o Senhor Jesus falando para nós. Você não sabe se ele entrou.
mas eu quero que você entre. Que Deus te abençoe. E que o Pai, que é aquele que controlava tudo, que é o primeiro a ser citado, o último a ser falado, não perca, nunca, a sua posição dentro da parábola. A gente vai continuar chamando de parábola do filho pródigo? É claro, é assim que se fala dela. Mas tem outro filho lá também. E quem é o único que une os dois, e que une cada um a si próprio, é o Pai. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu agradeço, porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado as Escrituras e tem nos dado a liberdade de estudá-la. Que essa noite pessoas se convertam, ó Pai. Que essa noite pessoas se arrependam. E que essa noite, Senhor Deus, pessoas que estão longe possam voltar para perto. E mesmo aqueles que parecem perto, mas estão longe. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe aos irmãos. Então, os irmãos do grupo de louvor vão nos ajudar.